No ar, o podcast Destrave, Palco, Voz e Vez, com uma convidada super especial, Lídia Santos, palestrante, mentora, terapeuta integrativa e idealizadora do aplicativo Iriscorp, que vai tratar justamente de uma epidemia, que é a saúde mental. Vocês sabiam que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vive com algum tipo de transtorno mental? Pode ser aí a ansiedade, a depressão, e esses impactos, eles também estão sendo acometidos no ambiente corporativo. Os colaboradores estão adoecidos. Lídia, primeiro vamos falar de missão. Qual a sua missão atuando nessa área? Gratidão, Vanessa, em primeiro lugar, por essa oportunidade. Agradecer a você e a sua audiência. É sempre uma honra, uma alegria dividir o microfone com você, Eu que agradeço, minha amiga maravilhosa. Sua disponibilidade de estar aqui hoje. Seu conteúdo é de muito valor. Gratidão. E falando sobre minha missão, quando eu comecei a enxergar, né, a saúde mental de uma forma mais ampla, inclusive levando isso para o mercado corporativo, né, onde a gente viu, né, várias empresárias falando comigo, Lídia, eu não consigo engajamento na equipe, minha equipe está adoecendo, eu não consigo pessoas para trabalhar na minha empresa. Eu falo que eu conheço muito a dor da empresa através do olhar da empresária, que são, né, as minhas pacientes ao longo desses 10 anos. Mas o que eu comecei a enxergar? Eu comecei a enxergar uma oportunidade de cumprir a minha missão, que sempre foi cuidar da saúde emocional das pessoas, né, com meu humilde saber, mas eu poderia levar isso para muito mais pessoas, né? Eu conseguiria trazer uma democratização da terapia, né? Acessibilidade à terapia com o desenvolvimento do app Iriscorp, né? Ia chegar na palma da mão de muitas pessoas que não sabem nem que precisam, né? Inclusive agora nesse momento atual que vivemos, né, da atualização da NR01, que passou a ser obrigatório nas empresas, né, cuidar da saúde emocional dos colaboradores. Eu enxerguei nisso uma forma de expandir a minha missão, que eu já cumpria no consultório, né? Eu pude expandir, eu posso levar o meu conhecimento para mais pessoas, e isso me tornou, como a gente diz, né, amiga, imparável, né, indesistível nesse propósito para cumprir essa missão. E isso é maravilhoso, né? E quando o empresário ele tem esse olhar de cuidar efetivamente, de forma integrativa do time dele, corpo, mente, espírito, ele vai ter um time que entrega, que veste a camisa, altamente produtivo. A gente pode até dizer que saúde mental dá lucro. Não é verdade? Não é verdade? Universo! Esse vem sido um tema que eu venho trabalhando muito, desenvolvendo essa nova mentalidade, né? Para os empresários começarem a ressignificar o olhar que eles têm da saúde mental dentro da empresa deles, né? Que o empresário, infelizmente, ainda vê saúde mental como custo, no máximo como benefício. Mas existe uma oportunidade dele começar a enxergar que saúde mental dá lucro, porque existe um prejuízo invisível, né, que ele ainda não conseguiu se conscientizar. Porque o que acontece, amiga? Não aparece no DRE dele, não aparece nos balanços dele o prejuízo que ele está tendo com o turnover. Se eu pergunto para o empresário hoje qual foi o teu prejuízo em 2025 com a rotatividade em números, o empresário não vai saber me responder qual foi esse prejuízo. Mas existe um prejuízo. Hoje, amiga, para poder conscientizar a nossa audiência, para você ter uma ideia, uma empresa... Só um minutinho, a tela entrou em descanso. Para conscientizar... Voltar. Pegar o gancho. Ih, chegou! Maravilhosa! Eita! Coisa boa, chegou na hora certa. Como assim? Viu as cores todas? Olha o responsável aí, ó. Arrasou. Tudo jóia. Deixa eu só pegar aqui. Pra eu esperar elas parar de falar. Não, aí a televisão apagou. Você entrou na hora certinha, a gente parou. Não, mas é porque eu esperei vocês pararem. É? Eu tava ali fora ouvindo. Eu falei assim, não vou entrar pra não atrapalhar a gravação. Arrasou. Arrasou. Foi onde mesmo? E para conscientizar...
Então, o que eu enxergo hoje no mercado corporativo, né, que o empresário ainda não conseguiu enxergar a saúde mental com um olhar que vai estar transformando todas essas questões que nós estamos falando aqui hoje, né? Existe um prejuízo invisível do turnover, por exemplo, que ele não conseguiu visualizar. Por quê? Porque não está no DRE dele, não aparece nos balanços, né? Eu falo, né, que o prejuízo que esse empresário está tendo, ele não sabe nem ainda quanto é. Mas hoje, né, pesquisas recentes apontam que a cada vez que ele tem que desligar um colaborador, contratar um colaborador, treinar esse colaborador para poder cumprir aquela função, vai custar, em média, para ele, no mínimo, R$10 mil. Quando ele acha esse substituto. Quando acha o substituto. Vamos dizer que achou. Vamos dizer que achou, né? Vamos dizer que achou. Fez todo esse processo, achou e colocou alguém no lugar, né? Vamos fazer uma conta aí de padaria, que numa empresa de 100 colaboradores, ele teve 20 desligamentos. Nós estamos falando de R$200 mil hoje, saindo pelo ralo dessa empresa, onde ele não tem ferramentas efetivas para poder o quê? Tá trabalhando a mentalidade do colaborador dele, tá trabalhando o quê? O pertencimento, né? Esse cuidado, né? do colaborador, né? Do líder na luz, né? Eu vejo você faz parte. Eu me importo com a sua saúde de forma integrativa. Exatamente, né? Porque a gente tem que começar a olhar que a empresa depende de pessoas. E se você não for um bom gestor de pessoas e não entender que para as pessoas, né, cuidarem bem da tua empresa, elas precisam estar bem com elas mesmas. Verdade. E é essa conscientização que eu venho fazendo, inclusive nas minhas palestras, que o empresário que se propõe a fazer isso, amiga, já diz que a cada R$1 investido em saúde mental, retornam 4 para a empresa. Olha isso, que investimento. Olha que investimento. A gente tem uma redução de até de 30% no turnover, né? Se a gente cuida de pessoas, cuida da saúde mental. E o salário das emocional pessoas. também, que a empresa recebe esse retorno, né? De fato, de ter esse olhar de compaixão também para o seu colaborador. E mais, vai além disso, o empresário que tem essa visão que eu estou trazendo, né, que é um novo olhar de enxergar a saúde mental dentro da empresa, ele pode usar isso como posicionamento da marca da empresa dele. Porque uma empresa posicionada, uma empresa que se preocupa a cuidar de pessoas, ela já tem um diferencial nos negócios. Isso, o que para o mercado significa? Significa que essa marca vai ter um valuation dela, vai aumentar diante do mercado. Então, existem muitas formas de você estar enxergando a saúde mental na tua empresa que você ainda não foi despertado para isso. Então, hoje eu estou fazendo muito esse trabalho de conscientização, minha amiga. E eu percebo que dentro da proposta das palestras do aplicativo tem a comunicação não violenta. Tem. E eu falo que você lapidar o seu time com uma comunicação empática, assertiva, lapidada, entendendo que cada um tem um mapa, que vai receber aquela informação de uma forma diferente e que você pode dizer um não de um jeito empático, com compaixão, para o seu colaborador receber ele com o coração mais aberto. Ele vai ficar motivado para ir àquela empresa, ele vai acordar disposto. Se tem ruído de comunicação, se tem um time que não se conecta, o que é comunicação? É quando a mensagem sai do emissor para o receptor sem ruído. Um time com ruído de comunicação é um time adoecido. Eu vou chegar e vou mais além, amiga. A responsabilidade de comunicar é do comunicador. Repete isso. Comigo. A responsabilidade de comunicar é do comunicador. Então, se você não tem um time, uma liderança treinada a se comunicar bem, esse ruído vai acontecer facilmente. Dentro do Iris Corp do app tem um módulo que eu desenvolvi especialmente para isso, baseado no CNV, que é uma das melhores técnicas que nós temos hoje, né? De CNV significa comunicação não violenta, que é essa comunicação assertiva, que é essa comunicação empática e verdadeira, né? Nós somos as crianças que não aprendemos a nos comunicar. Ou a gente fecha, ou a gente explode, ou a gente faz fofoca, né, universo? E trabalhar também a nossa inteligência emocional, não é verdade? Antes de responder o colega, parar, pensar, respirar e ter esse domínio da comunicação. Eu amo essa área de atuação, porque eu percebo quanto a pessoa progride nas principais áreas da vida.
na inteligência espiritual, emocional, afetiva, financeira, carreira, saúde integral, lapidando essa comunicação, é um destrave da vida, vai reverberando em tudo. E o colaborador também, o líder, ele precisa entender que primeiro ele tem que olhar para o indivíduo, no CPF, no 1 a 1, para aquilo trazer realmente um corpo, um CNPJ blindado, seguro, com propósito, congruente. E para esse time sentir, sabe, fã. Tem empresas que trabalham tanto essa questão da comunicação, sim, que as pessoas querem de valorizar, querem vestem a trabalhar, camisa. Aí tem empresas que tem ali o boné, a camisa, sai na rua com esse boné e fala, eu faço parte dessa empresa, porque essa empresa me vê, eu pertenço. No subconsciente, segundo a neurociência, as pessoas precisam desse desejo de pertencimento. Claro. E quando você dá senso de comunidade, pertencimento, o seu colaborador ele fala, não, eu não quero nunca ir embora daqui. Aqui é minha segunda casa. Sim. Onde a gente passa a maior parte da vida? No Exato, nosso trabalho. No nosso trabalho. A gente vai para casa para dormir. Exato. Eu enxergo que a atualização da NR01, como a maioria dos empresários hoje estão muito inflamados, né? Porque é mais um custo, é mais uma despesa, e está todo mundo vibrando muito nessa frequência, nessa energia da dor, da reclamação. Mas eu convido a você, empresário, a olhar para isso desse outro ângulo, né? Já que tem que... Como eu vou fazer isso? Então, enxergue isso como uma oportunidade, já que tem que cumprir a lei, agora é obrigatório. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou buscar soluções que são efetivas e que vão verdadeiramente, né, contribuir para o desenvolvimento para a minha equipe? Aonde eu vou desenvolver uma comunicação mais assertiva? Aonde eu vou desenvolver? Qual é o soft skill de ouro do meu empresário? A maioria das pessoas não sabe qual é o maior dom, habilidade que elas têm, que isso é e hoje, inclusive, é a comunicação assertiva. Exato. Um doce, né? É um doce. Então, e tudo isso tá dentro do Iriscorp. As pessoas às vezes acham que é só para cumprir a NR01. Não. É para alta performance. É só a ponta do iceberg. Tem muita verdade. coisa ali dentro para desenvolvimento humano. E que linda a sua missão, porque você poderia continuar no 1 a 1, no seu consultório, e você resolveu ser uma multiplicadora, né? De deixar aí o seu legado no mundo, plantar uma sementinha, porque quando você traz uma visão para dentro de uma empresa, para vários colaboradores, você está espalhando, você está multiplicando. E isso é saúde integrativa. Eu percebo que na pandemia, muitas pessoas despertaram para esse autocuidado, esse olhar de cuidar da mente, do espírito, e precisou desse momento de deserto para que elas entendessem. Agora precisa de uma lei, mas antes, né, essa conscientização ela já vem sendo estruturada e trazendo essa consciência para as pessoas. Porque nós merecemos uma vida mais leve, né? Saúde mental desestruturou ali, desestrutura todas as outras bases principais para a nossa roda da vida girar. Eu costumo trazer sempre uma analogia que para mim faz muito sentido, espero que faça para você, é que se o nosso corpo fosse uma orquestra, o maestro seria a mente. Então, quando você cuida da mente, você cuida de todo o resto, né? Então, você, empresário, precisa ser a mente que cuida de todo o resto. Então, ter esse olhar, né? E ver que cuidar de pessoas é o seu melhor investimento, porque tudo vai depender disso. E se a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela não vai render. Você rende quando você não está bem emocionalmente? Pois Como que é seu dia? Quando você não está bem, quando você está com a cabeça cheia, quando você está angustiado, quando o teu olho está tremendo, você, empresário, você rende aquilo que você poderia render? Pergunte para você, porque o outro enfrenta os desafios, né? Então, é sobre isso, né? Quando a gente olha para dentro, a gente desenvolve a empatia de olhar para o próximo e pensar assim, não, eu realmente preciso levar algo que seja verdadeiro para a mão dos meus colaboradores. E aí que ele se torna um líder na luz. E aí que ele se torna um líder que cria legado. Exatamente. Né? É sobre legado. Quem cuida de pessoas... Ele tá lá no palco, ele tem voz, vez
E deixa o legado. E deixa o legado. E dele. essa é a missão desse podcast, conscientizar você, que você também merece palco, voz e vez para deixar um legado nesse mundo. Nós não estamos aqui só no automático para pagar boleto. A gente está aqui para viver com sentido e fazendo diferença na vida do próximo. Estamos aqui para servir. E quanto mais a gente serve, mais Deus devolve. Não é isso? Sem sombra de dúvida. Eu vejo isso com muita clareza, minha irmã. Muito bom, muito bom. Muito obrigada pela sua presença aqui. É sempre uma contribuição, é um despertar. Eu falo que quando a gente entrega um conteúdo que é educacional, que ele é de conscientização, vira muita chave. Sem E sombra. a gente também fica com esse sentimento de salário emocional, que é através da Nossa. comunicação, do posicionamento, da entrega de um conteúdo de valor, outras pessoas falam, uau, peguei o código, virei uma chave. Virei uma chave. Isso é muito bom. Toquei um coração, já vale muito. E um né? coração tocado, ele multiplica, ele Multiplica, contagia. É sobre Muito isso. bom. Continuamos firmes no nosso propósito, porque somos imparáveis. Muito bom. É isso.